Olá! No episódio de hoje falaremos de um tema que eu acredito que toca na vida de todo mundo, ou deveria tocar, que é "fiz o que pude". Essa pequena frase cada vez mais tem vindo à tona das pessoas analisando suas dificuldades com os limites, burnout, ansiedade, e cada vez mais as pessoas se preocupam em colocar limite para ter uma vida um pouco melhor. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai com Garra, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo, e acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Fiz o que pude. Com essa frasezinha, eu começo o meu novo episódio e eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem simples uma discussão que eu mesmo já tive várias vezes com meus psicólogos, com amigos, com pessoas que convivem comigo, que é: vou botar limite para fazer minhas coisas para eu não ter um burnout, ou eu não quero mais fazer isso, não faz mais sentido para minha vida, ou eu acho que é o limite para eu não estourar, é o limite para eu não entrar num momento chato da minha vida, onde eu vou brigar com todo mundo, onde eu estou estressado. E na minha vida, Henrique Bosco falando, eu tive várias situações que eu tive que aprender a falar essa frase, fiz o que pude. Botar realmente um limite para as pessoas que estavam convivendo comigo acreditarem que era até onde eu podia ir, até onde o meu limite atual era necessário para ter saúde. Saúde em todos os sentidos, saúde de corpo, saúde de mente, saúde de tudo. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu sempre tive uma facilidade muito grande de assumir responsabilidades, de participar de tudo. Não falar nem de responsabilidade, tá? Assumir compromissos. Para participar de tudo, para fazer tudo. Eu estava sempre disponível, eu queria ser presente no clube, na casa dos meus avós, eu queria ser presente na escola, queria ser presente em todas as atividades que tinham de amigos, coleguinhas. E quando você é jovem, você vai, né? E isso para mim era muito normal. Eu fui ficando mais velho, fui tendo experiência, comecei a trabalhar, comecei a estudar. E aí começa a vir aquela pressão da necessidade de você participar de tudo, querendo viver tudo que é possível. E esse viver tudo que é possível, até meus 20 e poucos anos de idade, estava dando certo. Mas depois eu tive que começar a selecionar. E se a gente parar para pensar, acontece com todo mundo, né? A gente brinca que as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão querendo sair menos e já com 30 anos de idade todo mundo fica brincando com o outro. Esse senhor que não sai mais. Quantos apelidos desses nós já demos aos nossos amigos ou até para nós mesmos? E não é que esse senhor não sai mais, é que a gente começa a ter limite. Antes, quando eu saía no final de semana, eu não tinha a ressaca que eu tinha de 2 dias. E hoje eu já tenho alguns anos, tem mais de 10 anos que às vezes eu saio no final de semana, eu tenho ressaca até terça-feira. Eu lembro que eu tive esse final de semana umas festas no interior, na casa de um amigo nosso que nos convidou. Na segunda-feira eu acordei, a minha ajudante estava em casa, ela falou assim: nossa, Henrique, você está hoje meio cabisbaixo, né? E na verdade, no fundo era uma ressaca, porque eu não estou mais acostumado a ter aquele ritmo todo. Então vamos falar de trabalho, vamos falar de ser funcionário, empresário, vamos falar do nosso dia a dia corporativo. Também tem muito disso. E essa frase, fiz o que pude, ela é muito engraçada porque tem muita gente que não tem coragem de usá-la. Tem muita gente que ainda se sente super-herói e vai. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai acumulando, e vai assumindo novas responsabilidades, e vai entregando. Chega um momento que isso começa a pesar. E nem todo mundo está acostumado a falar, verbalizar essa ideia. Nem todo mundo está acostumado a botar esse limite e falar: então, aquela versão que você conhecia, que fazia tudo, não existe mais. Aquela versão, ela mudou um pouco e agora eu preciso colocar limites para poder ter paz na minha vida, ter paz na cabeça, ter paz no corpo, conseguir descansar, conseguir ser alguém que consiga fazer minimamente os compromissos que eu quero assumir.
Eu converso muito com meu irmão, é muito engraçado eu falar isso, eu sempre trago meu irmão aqui nas pautas, é porque eu e a gente troca bastante sobre isso. Ele está no momento na vida dele que ele fala, eu estou buscando um pouco mais de tranquilidade, eu não quero fazer mais tudo que eu fazia antes, porque aquilo estava me pesando. Então hoje eu uso muito essa frase, ele me diz, fiz o que pude, fiz o que eu consegui. Fazer o que se consegue é de um grau de maturidade tão grande, é de um grau de maturidade tão que você consegue se observar, que você consegue se priorizar. E isso é priorizar para não ter uma depressão, para não ter um burnout, para não viver na ansiedade. Nossa, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas desde que eu comecei a colocar limites para mim, seja para balada, seja para o trabalho, seja para assumir responsabilidades, seja no prédio, quando me pediram para ser um dos síndicos ou assumir o conselho junto com o síndico e eu ter que colocar limites, seja no centro que eu ajudo, no centro universalista que eu frequento, onde eu quero assumir responsabilidades, mas eu não consigo assumir todas que estão disponíveis. E eu tenho que compreender que esse é o meu limite. E esse é o meu limite que vai ficar bem próximo ao que eu tenho de rotina no dia a dia, que eu quero ir para academia, que eu quero ter uma qualidade de vida, que eu quero poder gravar meu podcast, me preparar para ele, para escrever os textos que eu escrevo, para poder publicar, para poder participar de entrevistas que eu participo de outros podcasts ou de TVs, jornalistas, para poder ter a minha empresa, a Atua, para dar as consultorias que eu quero dar, a mentoria que eu dou também, as mentorias que eu faço. Eu já assumo tantas coisas que é importante eu colocar limite. Eu lembro que eu estava conversando com um dos presidentes de uma consultoria que eu tenho dado na atualidade agora, e ele falou assim, Henrique, eu gostaria muito que você assumisse um pouco mais de horas com a gente, para a gente poder acelerar o processo que nós estamos fazendo de mudança dessa empresa. Tudo bem, mas eu não tenho mais tempo. Eu tenho, mas eu não quero dar mais tempo. E aí eu tive que abrir mão de outras consultorias que já estavam num grau de maturidade bem avançado e falar assim, olha, daqui para frente vocês tocam, se precisarem de mim, vocês podem entrar em contato, a gente faz reuniões, a gente faz alguns momentos de análise do que está sendo construído, dos passos que vocês estão construindo, mas eu vou priorizar hoje dar essa atenção para esta outra agência, para essa outra empresa. E com isso eu consegui ajudar desse outro lado também. Vai, obviamente, muito de encontro ao que está mais legal para mim naquele momento, ao que eu estou me divertindo mais, aos maiores desafios que fazem sentido para a minha vida. E ter esse tipo de crítica, eu fiz o que pude dentro do que eu quero, eu fiz o que pude dentro do que eu estou dando de limite para os outros, dentro do que eu estou me dando de limite, tem feito muito bem para mim. Eu não tenho ultimamente ido para a academia do jeito que eu gosto, eu preciso retomar um pouco esse processo, porque na minha rotina a academia é muito importante. Eu tenho feito um pouco menos de aeróbico, tenho feito mais academia, porque acaba sendo mais rápido, mas porque neste momento eu estou reformando apartamento, eu estou morando longe de onde está a minha empresa Atua, então eu acabo perdendo aí no trânsito quase 2 horas por dia. E esse processo todo, ele tem que estar dentro do limite que eu estou colocando para as coisas que eu estou fazendo, muito bem desenhado, porque se ele não tiver nesses limites, eu vou acabar estourando. Porque eu quero dormir bem, porque eu quero assistir um seriado de vez em quando, eu quero ler um livro, eu quero encontrar meus amigos. E botar limite, estabelecer esse limite é muito importante. E quando eu converso com os meus mentorados, por exemplo, ou com as pessoas que estão me contratando para fazer consultoria, e a gente fala de vamos criar nesse processo que nós estamos desenvolvendo, ou criar essa consciência, esses limites que vocês vão ficar muito mais felizes. Então a primeira coisa que eu falo é, bota um objetivo. Qual é o seu objetivo que você quer disso que nós estamos construindo? Depois que você tem esse objetivo, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu, por exemplo, já tive o objetivo de aumentar a minha espiritualidade. Então eu separei alguns dias durante o meu mês que eu vou fazer parte
de o centro que eu frequento, das rotinas que eles possuem, das atividades que eles têm. E pronto, acabou. Então eu vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa que esteja acontecendo dentro do centro e que eu me sinta parte. As minhas terças-feiras à noite são tomadas por eles e por aí vai. Então, criei um objetivo. Então, depois que você criou um objetivo, esse objetivo se torna uma prioridade. Então, um segundo ponto que eu falo é: crie prioridades para as coisas que você deseja. Hoje, na minha vida, fazer academia, ela é prioridade? Já foi mais. Ela é uma prioridade, mas com um nível um pouco menor. Por quê? Porque eu quero entregar meu apartamento rápido, a reforma já está acontecendo tem um tempo, eu quero mudar rápido. Então, quando eu posso ir para um apartamento, ver o que está acontecendo, para dar o feedback ali online, no dia a dia, para saber se está legal, do jeito que eu quero, para conversar com as pessoas que estão fazendo, os empreiteiros, o marmorista, o cara da marcenaria. E isso tudo são prioridades que eu estou colocando na minha vida neste momento, nos últimos 4, 5 meses. Quando você tem uma prioridade, você consegue estipular o seu dia a dia. Você consegue criar algo que seria o terceiro ponto, que para mim é muito importante, a sua rotina. E eu não estou dizendo aqui que a rotina ela tem que ser congelada sempre. Você vai estipular a sua rotina por uns 15 dias, por uma semana, para um mês. Qual o seu objetivo? O que você quer? Eu quero me preparar para um concurso. Eu tive amigos que ficaram estudando para concurso durante 5, 6 anos. A prioridade destas pessoas foi concurso. Mal eles viajavam para fora ou tiraram férias direito. Tinha o trabalho deles, mas também tinha o processo de estudo. E o processo de estudo dessas pessoas era muito forte. Eu tive alguns amigos que estudaram para concursos e alguns deles passaram para o que eles gostariam. Mas eles tiveram que se dedicar muito. O que a gente se dedica no dia a dia que a gente tem que abrir mão de alguma coisa para criar essa rotina? Comenta comigo, me fala um pouquinho o que vocês fazem, priorizam, criam um objetivo, desenvolvem rotina. Vamos falar de rotina. Comenta aqui embaixo, seja na plataforma que estiver. Comenta aqui embaixo um pouco sobre rotina. Qual é a rotina que você colocou na sua vida para alcançar um objetivo? Para alcançar uma meta que você falou assim, não, isso não é só um sonho, isso é um desejo real que eu quero fazer. Uma vez eu falei que um sonho só sonhado é um devaneio. E aqui nós estamos falando de criar mesmo esse processo de eu quero desenvolver aquilo e dentro de tudo que eu vou priorizar, de tudo que eu farei, não me machucando, não estourando limites, eu vou desenvolver uma rotina para essa rotina se cumprir como um resultado. Escreve aqui embaixo, me escreve um pouquinho, me fala sobre isso. Quando a gente tem metas pré-estabelecidas, metas reais, e não adianta colocar só metas grandes, eu quero comprar um carro, ou eu quero mudar de cidade para trabalhar com algo que é novo. Não adianta só colocar a meta. Tem que colocar pequenas metas. Então, a meta para eu morar em outra cidade, eu preciso ir lá ver ou procurar empresas para eu poder mudar para lá. Eu preciso aprender uma nova língua. Eu preciso me acostumar, por exemplo, a morar num lugar que tem frio, morar num lugar que tem inverno. Então, eu vou viajar para lá pelo menos uma vez antes, para ver se eu vou me acostumar. São pequenos objetivos, pequenas metas, que na hora que se soma, é um grande resultado. E se a gente só olha para o grande, quero comprar um apartamento, é quase impossível chegar lá. E na hora que você cria pequenas rotinas, na hora que você cria pequenos objetivos, aquilo se torna uma realidade. E principalmente, dentro do seu limite, você pode determinar o quanto prioritário ou não é aquilo. Falar assim, eu vou me preparar para o verão, eu quero ter um corpo melhor. Dizem que no inverno você prepara o corpo do verão, seja para saúde, seja para perder aquela barriguinha, seja para ser o que for.
Eu vou criar rotinas que daqui até dezembro eu vou fazer pequenos ganhos. Aí eu vou perder 2 quilos, eu vou, sei lá, ficar um pouco mais forte, eu vou fazer uma corrida por mês, por semana, depois 2 por semana, e você vai aumentando ali os pequenos ganhos e fazer o que não vai te estressar ao cúmulo de você ter um grande estresse. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu sempre participei de muitas festas, muitas bagunças de amigos, churrascos. E eu fui ficando mais velho, com 30 e poucos anos de idade, aquele limite de balada começou a ficar muito para mim. Eu fui diminuindo a quantidade de vezes que eu saía. E os meus amigos, eles vinham... Todo mundo tem esses amigos, né? Não, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E com o tempo, eles foram percebendo que o meu limite era aquele. Só que em contrapartida, o que eu comecei a fazer? Procurá-los em outros momentos. Porque eram pessoas que eu queria conviver. Então, eu não queria só deixar de ir para a balada, mas eu queria continuar com essa amizade, continuar com o dia a dia com essas pessoas. Eu comecei a criar novos tipos de programa, almoçar mais, jantar mais, convidar para casa, ir para casa das pessoas, fazer outros programas que tinham mais a ver com o que eu acho que era importante para minha vida. Quais são os limites que vocês possuem no dia a dia que estão mudando? Porque, no fundo, a gente muda o tempo inteiro. No fundo, a gente está em constante amadurecimento, em constante nova versão nossa. Qual é essa nova versão que vocês estão construindo, que a gente constrói, que não faz mais sentido para aquilo que existia antes? E fiz o que pude tomar esse cuidado em você se estabelecer dentro de um limite que você está feliz, as pessoas que convivem com você também vão estar felizes, obviamente que com essa nova versão, e que vai dar tudo certo. E o mais importante também é tomar cuidado para não se acostumar com esses limites e também não ser irredutível. Porque tem muita gente que bota um limite e fala, é esse o meu limite agora. E esquece que existe toda uma vida por fora. Esquece que existe toda uma vida que a pessoa gosta de viver, inclusive, mas que não é naquela constância, naquela intensidade de antes. E cuidar para também não se afastar muito. Eu lembro que na época da pandemia, durante um bom tempo, eu já não queria balada, não tinha balada, sempre podia sair, não podia fazer muita coisa. E na hora que aí começou a normalidade das pessoas voltarem a sair, eu estava dentro da minha casa. Eu estava acostumado com aquilo e aquele novo limite que eu tinha dado de não tinha mais balada, não tinha mais tanta saída, eu estava tão confortável que eu acabei me distanciando de algumas pessoas. E as pessoas me procuravam e falavam assim, Henrique, e aí, você não vai fazer mais nada, não vai ver mais ninguém? É isso mesmo? Vai ficar distante? E eu fiquei tão acostumado com esse novo limite que eu tinha criado que eu percebi que eu tinha me distanciado demais das pessoas e eu não queria isso. Então, quando a gente cria esses limites, quando a gente fala fiz o que pude, é importante a gente também perceber que existe um outro lado de pessoas que também querem, junto com a gente, conviver, que também querem, junto com a gente, e precisam da gente para N situações. Então, só esse cuidado para essa sua nova rotina também não te distanciar tanto do que você realmente quer. Que ela seja uma rotina para amadurecimento, que ela seja uma rotina para te colocar num lugar um pouco diferente, para te colocar num lugar onde você não vai ter esse excesso de ansiedade, mas também não vai ter esse desespero de estar se protegendo o tempo inteiro. Bom, no episódio de hoje, eu quis falar sobre essa frase, fiz o que pude, porque foi muito importante para mim nos últimos anos. E está sendo muito importante neste momento, que é um momento onde eu tive que restabelecer prioridades da minha vida. Não foi fácil, e não digo que vai ser fácil para vocês. Antes de terminar, eu queria só que vocês me ajudassem no engajamento, curtissem, compartilhassem, assinassem o canal. Para mim isso tudo é muito importante. Muito obrigado por vocês escutarem mais uma vez um episódio do Vai com Garra. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui escutando e vivendo essa jornada junto comigo. Muito obrigado.